Olá, meninas, tudo bem? Deixa eu ver se tá. Opa! Calma aí que eu vou colocar o fone aqui. Fone não, microfone, né? Senão o áudio sai ruim para vocês. Deixa eu vir mais para frente e arrumar. Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre o visagismo voltado aos cílios postiços. Por quê, gente? Não importa, a gente tem que conhecer as características do olho da cliente, o que é pálpebra móvel, fixa, desenho de côncavo, linha d'água, enfim, né? E para poder ajudar a cliente a escolher o esfumado para valorizar ali seu olhar, a sua imagem, certo? Só que às vezes a gente acertou no esfumado ficou lindo, maravilhoso, mas errou na escolha dos cílios postiços. Então, a errada escolha dos cílios postiços pode desvalorizar a sua maquiagem, tá? É um conjunto completo. Tanto que fazer uma maquiagem, como eu tô com delineado agora, eu tô sem cílios postiços, mas se eu quisesse deixar esse delineado mais fatal, aplica cílios postiços e pronto, né? Ele já dá um outro olhar. Vou aqui em compartilhar a imagem com vocês. Ok. Compartilhar a imagem aqui, gente. Só espera um pouquinho. Está aparecendo várias mensagens aqui. O ruim de utilizar o Zoom é isso, né? Então, cílios postiços e suas características, porque os cílios postiços sozinho, ele traz uma mensagem para o olhar, ele pode valorizar o olhar somente ele, não precisa nem fazer um delineado, tá? Então, os cílios postiços, ele tem um poder de realçar qualquer olhar na maquiagem, quando se escolhe, como eu disse, corretamente, de acordo com as suas características do olhar. Então, qual é a função dos cílios postiços? Ele ajuda a dar volume, ele muda a expressão do olhar, ele também valoriza o olhar. Então, a gente precisa escolher o tamanho ideal e o formato ideal para cada característica de olho para trazer essa valorização. Qualquer pessoa pode usar cílios postiços, ok? Formato de cílios postiços. Temos os cílios crescente. O cílios crescente é aquele cílios que ele é pequenininho no final e ele, ou pequenininho no início, no canto interno dos olhos, e ele alonga no final. A gente tem os cílios crescente tanto volumoso, como a primeira opção aí da Macrylan, que as cerdas não, o pelo dos cílios são mais alongadas, e a gente tem a opção dos cílios com menos volume, como no caso da segunda foto, tá bom? Temos também a opção de cílios postiços com a base dos cílios preta, que ela é mais firme, tá? E temos a base dos cílios siliconada, que era o caso da segunda foto, que ela traz mais conforto. Às vezes a cliente não tem hábito de aplicar cílios postiços, você usa esse tipo de cílios, ele traz mais leveza, a cliente não se incomoda tanto, tá bom? Então, qual é o objetivo dos cílios postiços? Ele é crescente, tá? O objetivo dele é chamar a atenção no canto externo dos olhos, acompanhando os olhos e deixando o olhar mais amendoado e sexy. Então, vamos supor que a sua cliente ela tem a característica do olho igual da Juliana Paz, que é aquele olho aberto e arredondado. Parece que até está saltando para fora. Então, se você coloca os cílios decrescente, que é aqueles cílios no canto externo e no canto interno, curto e longo no meio, ele vai abrir ainda mais esse olhar. Então, qual é o objetivo quando a cliente quer amendoar e trazer um olhar lift, né? É usar os cílios crescente nesse caso, porque ele vai amendoar o olhar, vai deixar o olhinho mais sexy, porque ele traz essa ascendência para o olhar, tá bom? Quem tem olhinho pequeno em largura, quando for cortar esses cílios, se corta os cílios na parte externa, perde todo o detalhe desses cílios, que é a região alongada. Então, o indicado neste caso é cortar os cílios na parte interna dos olhos, para você não perder o detalhe dos cílios. Vamos ver. O indicado, qual é a indicação para os olhos? Eu anotei aqui tudo para não esquecer, tá? O indicado, quando você for usar esse cílios postiço, é um olho pequeno em largura, como no caso do meu, porque ele é alongado, então ele vai trazer uma sensação de alongamento, né? Olhos
próximos, que essa medida do centro é menor em comparação ali à distância à largura do olho, porque ele vai trazer a sensação de alongamento, então vai trazer a sensação de distanciamento e equilíbrio visual ali na região central dos olhos, ou quando quiser trazer um olhar mais fatal, um olhar mais sexy, um olhar mais poderoso, uma mulher, às vezes, uma menina que tem 15 anos, às vezes tem traços mais adolescente, quer trazer uma sensualidade, cílios crescente é uma boa escolha, tá bom? Cuidado para quem tem olhos caídos, tá? Ou que tem os cílios retos, como acontece no meu caso, que traz essa sensação, porque os cílios retos nada mais que assim, gente. O desenho do côncavo não é arredondado, do côncavo não, da linha d'água do delineado, né? A linha do delineado, que é essa linha superior dos olhos, antes dos cílios natural, ele é arredondado. Então, ele faz isso daqui, ó. Aí chega na parte externa, ele tá essa queda. Ele não permanece retinho ou ascendente o olho. Ele faz isso daqui, ó. Que o olho é esse desenho da mulher. Ele faz isso aqui, ó, na linha d'água, certo? Então, o que acontece? Ele vai ter esse espaço. Então, se você deixar esses cílios maior do que o indicado para o tamanho dos seus olhos, ou seja, não tem o último tufinho dos cílios, seu natural, você deixou ele um pouco maior, o que, que vai acontecer? Ele vai dar a sensação de um olhinho caído, tá? Então, nesse caso, quando você quer usar os cílios crescente, seu olho pequeno, olho pequeno em largura, e você tem essa característica de linha do delineado superior ali dos olhos ser caída, né, o seu cílio ser mais caidinho devido a isso, o que eu indico? Faça um esfumado bem fininho rente aos seus cílios, tá? Inferior, e cola bem tudo aqui, ó, do canto interno ao canto até a metade do olho, bem certinho, próximo. E somente nessa região você cola um pouquinho acima do indicado. Aí, visto que vai estar esse esfumadinho pretinho bem no finalzinho do olho, vai trazer sombra e não vai mostrar que o cílio está milímetros colado mais acima dessa profundidade que você tem, tá? Dessa queda que você tem no olhinho, a sua cliente, tá bom? Assim vai criar um efeito visual, e aí, para equilibrar mais ainda, passa lápis preto, se o olho da sua cliente não for cerrado, se for igual o meu, padrão, ou até um olho aberto, passa lápis preto na parte superior da linha d'água superior, ou seja, não tem os cílios? É bem mesmo aqui, ó, na parte superior, você vai olhar para cima e vai passar o lápis de olho, tá? Nessa região externa. Aí você vai trazer um equilíbrio, porque aí não vai ficar aparente que está colado um pouquinho para cima nessa região externa. Ou somente nessa região aqui externa sua, que é caidinha, somente aqui, você vai colocar, somente aqui, ó, você vai colocar uns cílios postiços no finalzinho, e depois você vem e aplica os cílios postiços normalmente, porque aí os cílios postiços no finalzinho vai dar volume para os cílios na parte superior. Tá? Então, existem vários truques, observa as características do olho da sua cliente, tá bom? E olho caidinho, não usar ele longo, cílios longos, tem que seguir certinho, respeitar certinho o último tupinho dos seus cílios. Uma dica aqui também, gente, estou com calor, uma dica aqui também, gente, é antes de aplicar, colocar o seu dedinho na linha lacrimal e do dedinho contar, tipo, aonde inicia seu primeiro estupinho de cílios, 1 a 2 estupinhos e colar os cílios para não pinicar o olhinho da sua cliente no canto interno, se ela não tem hábito, principalmente se os cílios for sintético com a base preta, tá bom? Cílios decrescente é esse formato de cílios, inclusive esse H13 é o que está na foto, na primeira foto, que eu gosto muito. Ele é um cílios que ele é volumoso no centro e pequeno na parte interna e externa do olho. Então, temos ele tanto assim com a base preta, quanto com a base em silicone, como na segunda foto, e temos ele tanto volumoso quanto esse H13, quanto ele mais leve como esse da foto, tá bom? Então, por exemplo, como eu vou saber? Se a cliente quer deixar um olhinho mais sensual e a pálpebra fixa dela for média, grande, não for tão pequenininha, não for característica masculina, porque a característica masculina é que a sobrancelha é próxima ali da pálpebra fixa e próxima da pálpebra móvel, né? Então, você pode usar os cílios mais volumosos. Se sua cliente ela tiver essa característica de pálpebra móvel pequena, pálpebra fixa pequena, use uns cílios mais discretos, menos volumosos, tá bom? Para não cobrir totalmente o esfumado e deixar ela só com os cílios, a não ser que ela queira usar só os cílios, tá bom?
Ele chama mais atenção para o centro dos olhos, pelo fato de ser mais alongado no centro dos olhos, então ele é diferente da característica dos cílios crescente, né, que chama atenção na parte externa, por ser alongado, mas na parte externa, certo? E ele deixa o olhinho mais aberto e arredondado. Então, ele é muito indicado, por exemplo, para olho cerrado, que a gente já aprendeu. É quando a linha d'água da parte de baixo, ela cobre um pouco a íris, tá? Porque a parte superior sempre vai cerrar um pouquinho, né? Claro que tem parte superior que é bem cerrada, bem caída, aí dá a sensação de um olhinho cansado, tá bom? Quando a superior é muito fechadinha, encosta quase na parte ali do meio do olho, ali na região escura do olho, tá bom? Ele pode ser cortado no canto interno ou externo dos cílios. O que eu indico é o olho pequeno em largura. O que você cortou ali, por exemplo, corta um tufinho no final e um tufinho no início. Assim ele fica igualado os tufinhos, tá bom? Se o olho for muito pequeno em largura. Caso contrário, pode cortar na parte externa do olho. E como eu falei, olho aberto, arredondado, traz essa sensação de olhinho assustado. Se você usar os cílios postiços arredondado, como é nesse caso, porque o objetivo dele é arredondado, né? Ele é arredondadinho. Ele é maior no centro, então ele vai abrir ainda mais esse olhar e vai trazer a sensação de olhinho assustado. Então, tomei muito cuidado. No meu olho, que é padrão, ele não é cerrado nem arredondado, eu posso estar aplicando, inclusive é o que eu mais gosto, porque eu gosto de trazer destaque para o centro do meu olho para não chamar tanta atenção na parte externa do olho, por fazer desse ovalamento, tá bom? Só que, claro, eu tenho um olhinho pequeno em largura, então eu tenho uma pálpebra fixa grande, então eu uso um pouquinho mais volumoso para trazer essa sensação de olhinho mais sensual, tá? Tufos, eu gosto muito de usar esses cílios de tufos para marcar o olhar. Por exemplo, às vezes a cliente não quer usar cílios postiços, tá? Mas você quer trazer um efeito amendoado, um efeito bonito, crescente nos olhos, né? Então, você pode aplicar 3 tufinhos somente assim na região, no finalzinho do olho até o finalzinho do último cílios dela, que aí vai trazer esse alongamento. Existem vários tamanhos, eu indico comprar o tamanho médio. E aí, gente, fica top. Ou caso a cliente tenha uma falha, às vezes ela não quer aplicar cílios, ou ela quer aplicar cílios também, mas ela teve esses dias uma cliente que veio aqui, que ela usou cílios volume russo, que deu falha nos cílios dela, e aí ela estava bastante chateada. Aí o que eu fiz? Eu colei uns 2 cílios de tufinho no centro, e depois eu apliquei os cílios postiços em cima para dar sustentação, tá? Tudo isso vocês têm que observar, tá bom? Que aí isso daí ficou como se fosse o dela, mas eu colei não na linha d'água, tá? Na própria pele, bem rente aos cílios dela. Então, ele dá volume nos lugares necessários, inclusive quando eu quero aplicar cílios postiços crescente, né? Nessa região ovalada minha, eu coloco 2 tufinhos desse, tá bom? Valoriza o olhar sem pesar, então você consegue valorizar o olhar na maquiagem sem trazer aquele efeito pesado. E como eu falei, é indicado para quem não gosta de cílios postiços, uma pessoa bem filmática, às vezes quase não usa maquiagem, é só para dar ali um efeito nos olhos. Pelos dos cílios, né? Bem bacana a gente falar sobre isso. Existem os cílios sintéticos, pelo sintético, que nada mais é que aquele sintético igual esse, bem vagabundinho, que a gente olha e brilha a quilômetros de distância. Então, para uma cliente que vai para uma festa, todo mundo que vem marcar com você vai para uma festa, que vai tirar foto, se você utiliza um cílios desse, o que vai acontecer? Ele vai pinicar o olhar, né? Vai dar uma ardência ali no olhar, e a cliente vai incomodar, vai lacrimejar, enfim, gente, eu acho que a minha internet caiu. Vou continuar aqui a aula. Vai pinicar o olhar, porque está escrito, você está offline para acessar os conteúdos. Deixa eu ver aqui. Voltei online. Então, vou repetir, vai que caiu, né? Tá reconectando. Deixa eu ver, gente, porque eu tô sozinha. Eu acho que não caiu, não, senão eu ia avisar. Então, vamos lá. Então, nesse caso, quando o cílios é bem sintético, que ele brilha muito e a base preta, ele pinica muito o olho no canto interno, principalmente quem tem um olho mais sensível, tá bom? E ele brilha a foto. Então, a noiva tirou foto, a debutante, ou a mãe da noiva, ou a cliente que vai maquiar para ir para uma festa com você, quando tirar foto vai brilhar. Então, não, eu particularmente não gosto desses cílios. Eu gosto dos cílios sintéticos bons, que são aqueles chamados de artesanais, porque eles lembram muito os pelinhos
natural, né? As cerdas naturais. Então, fica lindo no olhar e não brilha. Um exemplo de um preço bem acessível é da Hello Mini. Tem uns muito bons também da Macrylan, mas o que eu mais gosto é esse 747. Eu amo da Hello Mini, demais da conta. Tá? Então, os artesanais que são sintéticos bons, como eu falei, existe o Macrylan, Hello Mini, Bella Angel para maquiar. Existe o natural, os cílios postiços natural, que são cerdas de fios naturais. Então, de cabelo humano que é virgem. Então, são cílios super lindos e confortáveis. E é muito utilizado nos eventos, principalmente de noiva, mãe da noiva, quando você, maquiadora, quer trabalhar com cílios de uma qualidade maior, embora esses cílios da Hello Mini, dessas marcas que eu falei para vocês, sintética, é muito bom para iniciar e ele é tão bom quanto, tá? Então, eu gosto muito do da Makeup e o da Creme. Eu peguei os dois modelos whisky para vocês verem a diferença, né? O whisky da Dai Makeup é mais alongado, o da Creme é um pouquinho mais curto. Ambos são maravilhosos, ambos são lindos, ambos não pinica porque a base é de silicone. Claro que tanto da Dai Makeup quanto da Creme agora tem a base preta também. Tá? Eu, particularmente, em mim, gosto mais do da Creme, desse modelo whisky, porque ele é menorzinho e é levemente alongado. Eu não gosto de tudo muito alongado, embora esse é menorzinho no final, mas ele ainda é mais alongado no centro e no final. Eu gosto do modelo da Creme, inclusive eu super indico os cílios da Creme em algumas numerações, tá bom? Existe, como eu falei, Love Beauty, da MAC também, que são um pouco mais caros, que são bons também, tá? De cílios naturais. Base dos cílios. Como eu falei, existe o de silicone, que ele dá um aspecto mais natural, ele dá leveza no olhar, ele não pesa o olhar, tá? Ele costuma ser mais flexível, então é super confortável, não pinica o canto interno dos olhos. E para quem está aprendendo a colar, pode ser difícil na hora de aplicar os cílios postiços. É bem legal vocês saberem disso para passar para sua cliente no curso de automaquiagem, porque quando vai aplicar, visto que ele é maleável e flexível, pode ser que quando aplica aqui, cria vida, levanta para cá, e a cliente passa nervoso. Tá? A base preta é mais fácil para ensinar na automaquiagem, só que a base preta boa, porque também a base preta muito dura, quando a cliente vai aplicar o cílios também pula, vai estar criando vida, e às vezes elas estão com pressa, né? Então, tem que ser uma marca, mesmo que seja sintético artesanal, bom, como Macrylan Halloween, tá bom? Por que eu gosto muito dessa base de cílios, dependendo da escolha do olho? Se a linha é superior, que é a linha do delineado, a gente faz o delineado gatinho, rente ao cílio superior, ela for padrão, ou seja, ela não tiver a queda, como acontece no meio de deixar os cílios mais retos, a base de silicone é indicada, tá bom? Agora, se você tem esse ovalamento, a base preta ela dá a sensação de delineado. Então, ela cobre um pouco essa região, dando a sensação de mais volume, tá? Então, é bem bacana o visagismo nesse sentido dos cílios postiços, para a gente saber definir a escolha e o efeito que dá, porque sim, a base dos cílios também traz um efeito nos olhos, tá? Como eu falei, ele traz mais sensação de volume ao olhar, super legal para quem tem olhos mais caídos ou cílios mais retos, como é no meu. Olho caído eu também gosto de usar para dar esse volume, ou quem tem poucos cílios também, fica bem bacana, tá? É só fazer um delineado bem fininho antes de aplicar os cílios, que dá um efeito lindo para quem tem os cílios mais retos ou olhos caídos, tá? Ou, quando você vai utilizar esse tipo de cílios postiços, fazer um delineado aqui na linha lacrimal superior, bem aqui na região da carúncula, para poder fazer continuação com a base preta dos cílios e dar a sensação de que você fez um delineado, por exemplo, tradicional. Tá? Não esqueça de fazer esse delineado na parte interna dos olhos, tá bom? Ou seja, preencher essa região da linha lacrimal da carúncula, tá? Cílios e os seus efeitos. Então, as sardas cruzadas, ela traz um efeito natural, tá? Pois elas se misturam com os cílios naturais, o resultado é de dar mais volume. Sardas cruzadas nada mais é que as sardas fazer assim, dos pelos outro, exatamente como tá aí na foto. Sardas pontudas é aquela que são uma é pontuda, a outra é pontuda mais fininha, aí tem mais pontuda, a outra é mais fininha, assim por diante. A longa é devido às pontas pontudas, né? Então, ele dá volume devido às sardas curtas entre as pontas. Então, é bem indicado também para quem tem o olho encerrado e às vezes não quer utilizar aquele H13, igual eu mostrei para vocês, que é todo volumoso.
é bem bacana também. E as cerdas cruzadas arredondadas, assim, também é bem bacana, para abrir o olhar, certo? Então, tome cuidado com esses dois formatos desses cílios para um olhinho já aberto. A não ser que você queira usar essas cerdas cruzadas, mas o cílio for crescente, tá? Cerdas curtas e longas alternadas, ou seja, ela é curta, ela é longa, ela é curta, ela é longa, ela é curta, ela é longa, mas com um pouquinho mais de volume em comparação a esse de cima, tá? Ela levanta o olhar e deixa o olhar mais arredondado, tá? Ela é típico também. Dá para ser usado também um olhinho cerrado, um olhinho padrão que queira abrir mais esse olhar. O cílio cheio, bem volumoso, com muitas cerdas lado a lado, dá muito volume e marca muito o olhar. Então, esses cílios aqui, onde está o mouse, aqui, ó, cílio cheio, ele é muito indicado para quem quer trazer impacto no olhar, um olhar sexy, um olhar mais penetrante. Então, esse tipo de cílios fica melhor ainda do que esse aqui superior, ou o outro superior quando quer trazer sensualidade. Seja ele arredondado ou ele ascendente, tá? Que seria ele crescente, tá bom? Cílio cheio e longo no canto externo, que é o cílios crescente, bem volumoso também serve para marcar o olhar e ele aumenta os olhos devido aos cílios longos no final, ou seja, ele aumenta o olho em largura. Então, como eu falei, esses cílios que ele é maior na parte externa, ele ajuda a aumentar a largura do olho quando é pequeno e ele é indicado para um olho próximo, porque ele vai trazer distanciamento. Agora, se essa região sua for maior, ou seja, a parte do canto a canto do olho, né, esse meio do olho, ele for maior, a distância do olho for maior, né, você pode optar num cílios decrescente, que é curto no final, curto no início e longo no meio. Esse cílios decrescente, ele vai trazer um equilíbrio visual com a parte que já é afastada, tá? Então, aí você tem um olho pequeno em largura e um olho grande, a distância do olho grande, opte, né, para não ter erro na sua cliente, use um cílios volumoso no centro, ou até com pouco volume no centro, desde que ele seja decrescente, tá? Olho pequeno em largura e olho próximo, use cílios crescente, tá bom? Os cílios de tupinho, e aí, claro, quanto mais volumoso, mais sensual, mas aí observa se tem espaço suficiente de pálpebra fixa ou móvel, tá? Não vai fazer um cílios volumoso, viu que não tem espaço, mas o espaço é bem pequenininho de pálpebra móvel, faça um delineado, tá? Bem fininho ali, aplica os cílios para dar esse volume, ou faz um delineado no cantinho interno, se não tiver muitas dobrinhas e linhas aqui, se tiver, faz mais fininho igual eu tô, tá vendo? Ó, eu tô com um bem fininho, né? Não fiz muito inclinado, aí você pode fazer, porque eu tenho essas linhazinhas embaixo, quando eu faço muito inclinado, fica o zigue-zague. Efeito natural para os tufinhos, eles podem ser usados entre os cílios naturais, né? Ou apenas no canto externo para levantar o olhar, apenas para dar um efeito, tá bom? Aqui repete, né? Eu acabei colocando. Esses cílios aqui, eu comprei um, eu amei, gente, chama Ludovicus. Tá usando agora você cortar os cílios no meio e utilizar somente no final para dar aquele efeito alongado mais natural. É bem mais prático do que você vir colocando o tufim. Né? Existe já ele pronto, e da marca Ludovicus, né? Que é a linha Premium, ele tem os cílios que chama Cantoneira. Tem a base de silicone, deixa um efeito bem natural. Ele é usado apenas no final do olho, indicado para alongar o olhar de maneira mais natural. Ótimo para quem também não gosta de aplicar cílios postiços, como acontece no caso do fim. A diferença é que ele já está prontinho, tá? Então, ó, é cílios cantoneira, ou você pode pegar os cílios que você tem, cortar ele no meio e utilizar a região mais alongada. Se a base for de silicone, sua cliente não é muito fã de cílios. Tá? Quando você vai aplicar esses cílios postiços, toma muito cuidado, porque ele tem que ser aplicado bem rente aos seus cílios, bem rente mesmo. Então, faça qualquer coisa no delineado, esfumadinho só na parte externa do olho, se o olho da cliente for mais caidinho. Sabe aquele delineado somente no finalzinho, esfumadinho, bem fininho, para dar volume. Afinal, esses cílios têm base de silicone, a cliente não tem hábito de aplicar volume, para dar um volume, ou não tem hábito de aplicar cílios, né, para dar um volume. E aí você cola os cílios bem rente, tá bom? Bem rente e abuse da máscara de cílios, tá bom?
Indicação para cada característica de olho, eu coloquei como colinha para vocês. Olhos afastados, cílios decrescente. Olhos próximos, cílios crescente. Estrábicos, decrescente e discreto, na dúvida. Decrescente e discreto, na dúvida. Mas vocês já aprenderam na aula de estrabismo que a gente precisa avaliar o estrabismo. Então, se a cliente ela tem uma rotação de íris para a parte externa, ou seja, a íris dela é mais para fora, uma íris, então você vai usar um cílios decrescente porque ele é mais volumoso no centro, então não vai trazer destaque à região de fora. Mas tem estrabismo, que a rotação de íris é para a parte interna dos olhos. Então aí você vai escolher um cílios crescente para poder trazer destaque para a parte de fora e não focar na parte interna. Se a rotação da íris da sua cliente, ela for uma íris que ela é rotacionada para baixo, então você pode usar um cílios decrescente, que é curto no final, curto no início e volumoso no centro, para trazer volume no centro, dá a sensação de levantar essa rotação. Mas se for um estrabismo que a rotação da íris da cliente é para cima, a gente já viu na aula de estrabismo, voltado ao visagismo, então o indicado não é usar um cílios decrescente. Tá? O indicado seria uma máscara de cílios e um cílios assim, tipo cantoneirinha, mas sem alongar, bem curtinho as cerdas, sem alongar, tá bom? Ou tufinhos, tá? Ou máscara de cílios. Certo? Olhos abertos e salientes, crescente. Olhos cerrados, decrescente. Olhos caídos, depende muito, mas na dúvida escolha um decrescente para não ficar mais. Olhos pequenos em largura, crescente. Olhos grandes em largura, decrescente. Olhos orientais decrescentes para abrir. O oriental, ele tem um olhinho que dá a sensação de mais cerrado. E as orientais, como eu falei, principalmente na Coreia, no Japão, enfim, essas regiões de lá, elas gostam do olhinho mais aberto, inclusive as orientais daqui. Só que lá elas usam uma lente que deixa a íris maior para trazer a sensação de olhinho mais arredondado. Então, elas gostam do olhinho mais aberto, tá? Ela já tem esse olhinho mais agatinhado, né? Então, você traz o equilíbrio, certo? Aqui é a dica que eu costumo dar, que eu acrescentei, para dar no curso, quando eu abrir, fica até uma dica para vocês quando forem abrir curso, presentear com um e-book, um PDF, enfim. E aí eu dei dicas de como colar cílios postiços. Eu liberei esse e-book uma semana só, tá? Para as meninas. Então, eu coloquei todo o passo a passo aqui. Tá? Então, se tiver você aí na plataforma que você não sabe colar cílios postiços, vai te ajudar, porque aqui eu coloco realmente, ó, o passo a passo da indicação, canto interno, canto externo. Gente, inclusive, olha essa foto. Olha essa foto, vocês vão entender exatamente quando eu falo dos cílios retos. Olha aqui o que acontece com os cílios quando ele é reto. O desenho da minha linha, onde eu faço a linha do delineado, né, que chama linha do delineado, ela começa arredondada, e ela, em vez de terminar ascendente, que é o tipo de característica feminina, não, ela começa arredondada, chega no final daqui, ó, depois da íris, olha só na foto, ela cria um declínio. Lembra que todos os traços que é diagonal para baixo e não para cima, ela traz tristeza no olhar, sensação de caído, né, triste. Quando é diagonal para cima, que é o caso do delineado gatinho, olho amendoado, traz uma sensação de lift. Meu olho, ele é amendoado, mas essa característica em si traz menos volume para essa região, pode ver que eu tenho mais volume no centro, traz menos volume nessa região e traz essa queda. E a minha linha d'água, olha aqui, região interna dos olhos, na parte aí da linha d'água, maior. Quando chega no meio da linha, ela faz oval, né? Onde eu tenho essa queda, esse declínio, tá bom? Por isso que meu olho é considerado caído. Tá? Se não fosse isso, ele seria um olho amendoado, tá bom? Inclusive, o desenho ali do meu côncavo é mais ascendente ou é arredondado, que é feminino. Então, aqui, bem nesse finalzinho do meu olho, na parte da linha do delineado, ao meio ali, onde inicia a íris, nessa região, eu faço um esfumadinho pretinho, bem próximo, somente aqui nessa região, porque aí eu crio a sensação de volume com os cílios, e aí eu aplico os cílios só nessa região, um pouquinho acima, tá bom? E aí, no restante, eu aplico bem próximo para dar, e sigo certinho o último tufinho dos meus olhos, tá bom? Gente, a gente que mais pega é cliente assim.
tá? Então, vocês podem pegar até como base quando for fazer um workshop ou um curso, né, de automaquiagem, enfim, pegar como base e presentear as alunas, às vezes não só com uma live, né, mas dar um presente, agregar valor. E aí eu coloquei que as meninas iriam ganhar, né, numa semana que eu assistisse as lives, esse e-book recheado. Aí eu coloquei aplicar com pinça, o dedo, aí mostrei como aplica com o dedo, mostrei como é a pinça, onde aplica cola, como levantar a cabeça levemente no espelho, né? O correto é aplicar com os olhos abertos, não aplicar com os olhos fechados, pois atrapalha o campo de visão, né? Os cílios devem ser aplicados rente aos cílios naturais na linha do delineado. Então, eu expliquei sobre isso, tudo sobre isso. Cola, qual que eu indico, já fica a indicação para vocês. Eu gosto a melhor para mim, não tem igual. O ponto de cola dela é rápida. É a Ateliê Paris, inclusive eu uso para atendimento profissional. Depois de colada, a cliente pode até lacrimejar que ela vai dar uma resistência. Depois de colada, ela é resistente à água. Tem com látex e sem látex. A sem látex é indicado para quem tem alergia. A outra é a Duo Verde, é muito boa, só que ela, quando tá nova, ela é bem aguadinha, então ela demora um minutinho ali para poder secar. Particularmente, eu gosto muito da Ateliê Paris. A Ateliê Paris, quando ela tá nova, ela também demora. Porque quando tá nova, é 30 segundos. Quando ela já tá ali mais velha, é 2 segundos, já é muito rápido, tá bom? A outra, eita, tem que corrigir aqui, gente, não tá escrito errado, é o tradutor daqui que traduz errado, tá vendo? Ó, corrigir. Super Strong Words da Yenvy, ela é tipo a Duo Verde, aguarda e demora um pouco mais para dar o ponto da cola, mas depois que fica mais velha, é rápido no ponto da cola e cola muito bem, e é também as duas sem latex, tá bom? Cuidado com colas réplicas, elas não costumam colar ou dar alergia. Se você não enxerga de perto, eu indico utilizar um óculos. Né? A cliente pode até trocar o grau dela, né? Colocar o grau dela, né? Que ela usa para poder aplicar os cílios postiços, ou fazer seu delineado, não se limite, ensine sua cliente a não se limitar, tá bom? Cílios é treino, persistência, não desistir, persiste, pois um dia você consegue. Então, fiz toda a aula aqui voltada ao visagismo das características dos cílios, todo explicado para vocês. Esse PDF vai estar debaixo da aula para vocês. Caso vocês não encontrem, pode me chamar no WhatsApp que eu envio para vocês, tá bom? Gente, deixa eu voltar aqui na aula para despedir de vocês. Essa foi uma aula voltada ao visagismo, dos cílios. Lembra que é o mesmo sentido. Gente, aí vocês têm que entender, é o mesmo sentido. Se o olho é pequeno em largura, ele tinha que ser maior. Então, qual os cílios que é maior? O crescente. Se ele é muito aberto, tudo que trazer volume no centro vai abrir mais. Então, olho aberto, estrabismo, que a rotação é para cima, eu não consigo olhar para cima e ficar para baixo. Usa aí. Agora, se é assim, o estrabismo para baixo, usa os cílios arredondados, né, decrescente. Tá bom? E é o mesmo sentido do esfumado, ele pequeno em largura, esfumar um pouquinho o olhinho para fora, né? Ou se ele tá ali proporcional, fazer ele mais arredondado, ali, não expandir muito se ele já é grande, assim por diante. Olhos grandes em largura, utilizar cílios decrescentes, não cílios crescentes, se o olho é maior em largura. Tá bom? Esse foi a aula do visagismo voltada às características do delineado não, desculpa, dos cílios postiços. Deixa eu mostrar para vocês, para quem trabalha profissionalmente, eu estou colocando dicas de maquiagem aqui, de visagismo, e teve aluna que comprou para a consultoria voltada à coloração pessoal e o visagismo, para dar dicas de óculos, enfim, mas está qualificado também aqui os bônus de maquiagem, indicações que você pode estar dando aí na sua consultoria. Tá? Esses cílios aqui eu comprei na Wish e eu deixo de modelo para as clientes. Inclusive, eu colei um, odiei, nunca mais usei. Faz uns 5 anos, uns 4 anos que eu tenho essa cartela, que é aquele cílio famoso sintético ruim, que brilha e pinica mais que tudo. Então, eu sempre deixo para mostrar para as clientes entenderem quando eu falo de sintético bom e sintético ruim. Por exemplo, esse daqui, ele é o sintético bom. Olha, gente, como ele é lindo. Ele é lindo, esse cílio. Esse é o sintético ruim, bem vagabundinho. Tá? Esses cílios aqui, ele é um cílios que ele é o H13, que ele tem, tipo, como se tivesse 2 camadas, assim, de cílios lindos. Ele dá bastante volume no olhar, e eu particularmente, o meu cílios favorito para usar nos meus olhos é o H13.
a indicação para vocês que quiserem anotar. Outros cílios que eu amo usar nos meus olhos é o H16, vou mostrar para vocês também. Ele é 2 tipos de cerdas. Ele parece, esse aqui é o que eu coloquei no meu olho e coloquei aqui de volta. Ele é diferente do H13. Cadê o meu H13? O H... Gente, tá aqui. Vou mostrar para vocês. Ele é diferente do H3, o H3 é mais volumoso, esse é menos, o H3 e as cerdas são as juntas, esse as cerdas são um pouquinho separadas. E ele tem aquilo que eu falei para vocês, ele tem as cerdas curtas e longas, né? Para dar aquele efeito sensual, um efeito mais aberto no olhar. Por que que ele é o meu favorito também? Inclusive, eu estou usando mais esse que é o H13. Porque, assim, vamos lá para vocês entenderem. E ele é tipo 2 camadas. Então, embaixo, ele tem uns cílios mais longos. Em cima, ele tem uns cílios mais curtos. Então, ele dá o efeito de cílios crescente e cílios decrescente. Então, para mim, que quero abrir o olhar pelo fato desse olhar ser um pouquinho mais fechado que esse, o meu olho pequeno em largura, eu quero amendoar, não que já amendoado, alongar ele, esses cílios é indicado ter 2 em 1. Tá? E aí, eu cortei ele um pouquinho na parte externa para ele manter-se alongado, ó. E aí, eu salvei esse finalzinho, porque esse finalzinho eu colo nesse meu último tupinho que tem queda. Quando eu tô de delineado, eu nem colo. Eu colo ele um pouquinho para cima e passo, vou mostrar para vocês, e passo o lápis de olho nessa linha d'água aqui, ó, que eu falo para vocês. Só até aqui. Ou pode passar inteiro se quiser. Só se essa região sua for muito caída. Tá? No meu é padrão, não cobriu a região preta ali da íris. Ela não cobriu. Então, o meu é padrão, caimento normal. Mas se for assim, ó, traz um olhar cansado, aí eu não indico passar lápis preto em cima e nem se o seu olho for cerrado, tá bom? Então, é um dos cílios que eu gosto muito. A diferença é que um é mais volumoso e outro não. E, gente, eu gosto demais também do H8, caso eu pegue uma cliente com uma pálpebra fixa maior, que ele lembra muito um da Dye Makeup, eu fugi o nome, gente, mas que ele é exatamente assim, base preta, pequeno no final e longo no início. É um da caixinha preta da Dye Makeup. E ele é maravilhoso, tá? Tá vendo que ele não é tão longo do meio, do início para o centro, é mais pro final. Então, até uma pálpebra média dá para ser usada, tá? E eu gosto muito para utilizar no olhinho caidinho, pálpebra móvel caída. Deixa eu ver aqui, gente. O H15. Cadê? Poxa, tá no H13. Ok. Gosto muito do H15, porque ele também tem esse efeito de 2 cílios, tá? Esse efeito para dar volumoso. É como se fosse um cílios e outro foi colado em cima. A diferença é que as cerdas são curtas. Então, se sua pálpebra fixa é gordinha e caída, e sua pálpebra móvel é pequena, a fixa também é pequenininha, olha que lindo. Você vai conseguir abrir o seu olhar, tá? Trazer volume, que é a parte sensual, sem pesar. Esse daqui é o H15, tá? Olha só. Olha a diferença desse. Como esse daqui é muito mais alongado e mais grotesco, né? Ele traz uma imagem, uma presença mais penetrante no olhar. E se for um olho muito caidinho, muito gordinho, a pálpebra fixa, pode pesar. Então, ó, H3, H15 com uma pálpebra fixa imóvel pequena, média, ou se quiser pôr na grande. E H13 dá para usar uma pálpebra média e grande, tá bom? Certo? E o que eu estou gostando de usar, que dá aqueles 2 efeitos, é o H16, tá bom? E esse aqui é para quem gosta de um poder, né? Ele é bem volumoso. Certo, gente? Aí eu quero mostrar outra coisa para vocês, que eu já usei na minha mão. Esse daqui, a base é preta. Eu tenho também artesanal bom. Esse daqui, que ele é o Ai, não tem numeração, gente. Eu comprei na Wish, mas ele é artesanal bom. Eu vou ficar devendo, inclusive, olha como tá a situação desse. Essa é a minha caixinha, e todos os tupinhos eu guardo, porque dá para aplicar em técnicas artísticas na região de baixo ou na de cima, tá? Visto que eu tenho essa profundidade. Esses cílios, ele é um cruzado mais aberto, né? Então, ele não pesa tanto o olhar, ele traz sensualidade, ele abre também o olhar, e ele amendoa porque ele é crescente. Eu já usei até na minha mãe, que tem a pálpebra gordinha, ficou muito bonito.
Porque aí eu cortei mais a parte do final e aí ele ficou mais curto, tá vendo, ó? Quando você corta o final, aí ele fica um pouquinho mais curto e ficou muito bonito. Tome muito cuidado, esse aqui eu uso para quem é modelo, usar esse aqui é o 06, usar cílios assim. Esse daqui até que é bom, tá? Mas a base dele é mais durinha, certo? Só que ele é muito grande, então ele fica legal tirar foto para técnicas artísticas ou quando você só quer tirar foto com ele fechado, tá? Porque aí ele vai dar o volume, tá bom? Então, são esses que eu uso em atendimento. Claro que eu tenho alguns aqui que eu gosto. Aqui, gente, lembrei dos cílios da Makeup. É o... Ah, não é ele. Eu ia falar que era ele, mas não é. Acho que eu só tô com a caixinha. Pode ser aqui. Acho que é esse 217, que ele é bem volumoso da Makeup. Olha o tanto de volume. Tá? Só que aquele lá ainda é menos volumoso. Esses aqui são meus, que eu uso e guardo. Tem esse daqui, 415, que é mais volumoso. Aí tem esse, que é o 747, que eu amo, que é menorzinho e todo volumoso. Tem o ISP, mas o meu acabou. Tem esse da Femme, que ele é maravilhoso e volumoso. Ele tá até com dois. Eu gosto muito desse da Bella Angel. Eu gostei dele também, só que ele não tem numeração. Lote 3, China, mas não tem numeração. Tá? Ele é um cílios crescente curtinho, então dá para usar uma pálpebra fixa pequena também, e móvel pequeno, tá? Outro que eu amo demais, gente, esse 2 é da Makeup, eu uso ele muito. Só que, olha, quem tem olho caidinho, ele acaba realçando. Eu nem ligo que ele realça, de tão lindo que ele é. E um que eu gosto muito, como eu falei, do artesanal bom, inclusive eu só tenho ele aqui, não foi usado esse ainda. É o 747 da Halloween. Ele é bem natural mesmo. Ele lembra muito o 747 da Makeup, tá bom? Então, esses são os cílios que eu gosto. Aqueles lá eu compro porque sai mais em conta. Eles são muito parecidos, são muito bons. E aí eu estou utilizando eles profissionalmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, até a próxima. Tchau!